A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar início à nossa nova série de estudo sobre Escola Bíblica Dominical, que esse terceiro trimestre de 2022, a editora Betel Dominical Adultos está com essa revista, essa temática. E qual é a temática, professor Tony? O Sermão do Monte. Vamos focalizar na ética e nos valores dos ensinos de Jesus para esse terceiro trimestre. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia para o Cotidiano. É uma jornada de três meses que iremos aprender sobre o Sermão do Monte. Lembrando que o Sermão do Monte ele abrange o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, ou seja, 3 capítulos separados de estudo durante 3 meses. Se você já conhece o método, o estilo de escola bíblica dominical, esse é o cenário. Lembrando que aqui é a sala do Conecta Jovem, tá aqui essa revista, o Espírito Santo em todo o tempo. Ali da editora CPAD, que estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E a Betel Dominical Adulto vai falar sobre o Sermão do Monte. Então é só dando início, esse é o cenário, você sempre vendo as lições que iremos colocar. Professor, essas lições ficarão disponíveis quando no canal? Então é bom a gente falar no início, né, de cada trimestre como será. Da editora Betel, toda segunda. Da editora Conecta Jovem, toda quarta. Da editora CPAD, toda sexta. Ou seja, você tem um dia sim, um dia não, um vídeo sobre escola bíblica dominical para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então você pega a sua revista da editora Betel Dominical. Se você não tem a sua revista da editora Betel, tá aqui o site, ó, editorabetel.com.br, e você adquire a sua revista para você poder acompanhar as nossas aulas. Tanto lá no CPAD, você dá uma busca aí sobre o site da CPAD e você vai ter a revista também impressa, tanto do Conecta Jovem quanto da editora Betel Adultos. Então, seja muito bem-vindo. É um pouquinho assim de apresentação, cara de apresentação, porque aqui nós vamos iniciar o nosso trimestre, né? Então são 13 lições com base no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é sensacional para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas o caminho que Cristo quer nos guiar. A ordem está aqui. Se você cumprir o Sermão do Monte, que são 22 estudos, você está no caminho certo para poder ouvir do nosso Senhor Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Dito isso, pega aí o seu material, não esquece da sua base. Essa aqui é a nossa base, que é a nossa Bíblia. Sim, a minha Bíblia ela é gigantona, senão não consigo ler. Tá aqui, caneta, marca-texto, para a gente fazer as nossas anotações e crescer na graça e no conhecimento. Então, vamos crescer juntos. Meus queridos alunos, sou grato a Deus pela vida de vocês, porque estamos iniciando uma nova jornada de 3 meses aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, já fiz a apresentação, então você abre aí a sua revista. Deixa eu falar para você quem é o comentarista desse trimestre. É o Abner Ferreira, né? O pastor Abner, ou bispo Abner Ferreira. Ele é o comentarista. Aqui na nossa primeira lição, a lição de número 1 desse terceiro trimestre de 2022, vamos falar o Sermão da Montanha e a sua essência. Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Sermão da Bem-aventurança. Tem vários nomes, porém é o mesmo sentido. É tudo no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, como eu já te falei. E a gente, antes de entrar na lição, você que é inscrito no canal, você sabe que um inscrito, o irmão Cosmo, mandou um celular para mim. Está aí
né, no canal. O irmão Cosmo mandou um celular M12 de presente. Fico muito grato. Essa cadeira que hoje eu estou sentado, tá vendo? Que ela vai, tá dando uma olhadinha aqui? E ela ainda vai para frente e para trás? Presente do meu amigo Flávio, amigo pessoal. Deus resolveu, irmão, abrir o coração dos inscritos aí para me abençoar. Uma cadeira que, que benção, irmão. Tá aí na cadeira aí, super confortável. Eu fazia numa cadeira fixa, sabe, de cadeira, essas cadeiras de mesa normal que a gente tem na nossa casa, né? As cadeiras de 4 cadeiras mesa. Agora não, é uma cadeira de escritório, almofadada. Deus é maravilhoso. Então, minha gratidão a esses dois companheiros, o irmão Cosmo, que me deu o celular, e o Flávio, que me deu esta cadeira. Então, se você quer ser grato, irmão, seja grato às pessoas. Você não precisa mandar um celular, você não precisa mandar a cadeira, você não precisa mandar um computador, uma webcam. Não, você precisa ser grato. E como é que você é grato para nós que estamos aqui no YouTube? Aí eu falo de uma maneira geral. Deixa um comentário, se inscreve no canal, dá um like. Não vai te custar nada e você não sabe como isso ajuda o canal. E se Deus tocar no seu coração a mais para fazer uma oferta para qualquer canal, faz isso, irmão. Hoje tem a facilidade do Pix, você pode fazer de R$1 até o limite que o seu banco permitir. Isso vai dizer para aquela pessoa que você acompanha, não necessariamente o canal Bíblia para o Cotidiano, para qualquer outro canal que você acompanha, que você gosta do trabalho dele, que você quer ver ele cada vez mais crescendo, podendo comprar mais equipamento, melhorar a iluminação, melhorar isso. Isso se chama gratidão. E a minha gratidão é como? Orar por você, como faço a oração todos os dias de manhã, apresentando os inscritos do canal, e estamos aqui. Então você seja grato comentando. Se quiser me abençoar, tem o Pix do canal, tá lá aí na descrição, fica sobre o canal, né? Lá tem, se você quiser me abençoar. Se você quiser me presentear com algo físico, eu te mando o endereço, mas de qualquer maneira, seja grato, tá bom? Não passe por esse vídeo e não dê pelo menos um like de gostei, um comentário top, amém, Deus abençoe. Seja grato, porque gratidão é algo que tem que estar na vida do cristão. Tá bom? Vamos para a nossa lição de número 1, o Sermão da Montanha e a sua essência. Nosso texto áureo, já deixa eu marcar aqui, Deuteronômio, capítulo de número 32, verso de número 1. Inclinei os ouvidos, ó céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Opa! Olha Deus dizendo para os céus ouvir e a terra perceber o que ele está dizendo. O que isso aqui tem a ver com o Sermão do Monte, professor Tony? Tudo a ver. No último capítulo do Sermão do Monte, como eu falo último capítulo, porque você sabe que vai até o capítulo número 7, ele fala sobre o que? Os 2 alicerces. Jesus diz bem assim, aquele que ouve e pratica, eu chamo ele de quê? Prudente. Aquele que ouve e não pratica, eu chamo ele de quê? Insensatos. Então, por isso que Deuteronômio está dizendo, inclinai os ouvidos aos céus, falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então, vamos estar atentos para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nossa verdade aplicada, o Sermão da Montanha é considerado como o mais puro e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Princípios morais você encontra dentro do Sermão do Monte. É no Sermão do Monte que você encontra os princípios morais. Eu aqui ainda coloco uma setinha escrevendo do lado, os princípios morais para os cristãos. Aquele que acredita em Cristo tem que partir desse princípio que é o Sermão do Monte para a sua vida. Nosso texto de referência está no livro de Mateus, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 8. Deixa eu ver se está numa leitura corrente. Sim, está numa leitura... Não, ele pula o 3, tá bom? Então é 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse
vai estar na descrição do vídeo para você, mas você pode pegar também a sua Bíblia impressa e fazer esse acompanhamento, se você não tiver a sua revista, tudo bem? Diz assim, Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo o quê? Perdão, irmão, ó, a correção aqui, ó, tem o versículo 3 sim, só que na nossa revista, os versículos, aqui eu não vou aproximar na câmera para não perder o zoom, ele é maiorzinho, ele é meio que laranja, e aqui na Bíblia, não sei porque, acho que foi uma falhinha gráfica, não estava laranja, por isso que eu pulei o versículo número 3, mas está assim, do 1 ao 8, tá bom? Uma observaçãozinha que não estava aqui. Versículo 3 diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, veja quantas bem-aventuranças. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bem-aventurança. Bem-aventurança é feliz. Feliz que? Feliz quem? Feliz quem está o quê? Na condição de pobre de espírito, na condição de quem chora, na condição de quem é manso, na condição de quem tem fome e sede de justiça, na condição de quem é misericordioso e na condição que tem o coração limpo. Para todas essas colocações nós temos os benefícios. Vamos lá, para quem é pobre de espírito, deles é o reino dos céus. Para quem chora é consolado. Para quem é manso, herda a terra. Para quem tem fome e sede de justiça, serão fartos. Para quem é misericordioso, alcança misericórdia. Você quer ter misericórdia de Deus? Seja misericordioso. Quem é limpo de coração, verão a Deus. Amém? Vamos lá agora para a nossa introdução, que nos diz assim: o Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus deve produzir diariamente. Além de um programa de vida, ele porta consigo uma promessa de recompensa celestial. Como já falei, todas as bem-aventuranças têm uma recompensa. Então, temos que nos atentar sobre essas bem-aventuranças para receber essas recompensas. Nosso ponto de número 1 vai nos dizer assim, conhecendo o Sermão da Montanha. Vamos conhecer um pouco, fazer uma pequena introdução sobre o Sermão da Montanha, que nos diz assim, Agostinho, o Sermão da Montanha é escrito sobre fé. Opa, uma informação já aí, professores. Esse canal, irmão, tem crescido tanto com os professores que tem nos deixado cada vez mais felizes quando professores se inscrevem, ainda deixam um comentário dizendo, sou professor, dou aula de escola dominical, é um prazer estar com o senhor professor Tony e eu fico muito grato. Então nós temos aqui o Sermão do Monte, é baseado em quê? Em fé, porque é só pela fé que nós podemos cumprir ou nos esforçar para cumprir o que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quem quiser meditar com piedade e reconhecimento o sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tem como o lema do Evangelho segundo Mateus, encontrará ali, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Comentário de Agostinho. Então, todos os preceitos necessários à perfeita vida cristã. Então, aqui, na verdade, no Sermão do Monte, nós encontraremos tudo que nós precisamos sobre o Sermão do Monte. Como eu comecei falando, nós temos 22 estudos extraídos
aqui no Sermão do Monte. Nosso ponto 1.1, o caráter do sermão. Depois de iniciar seu ministério público, anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento e realizando os primeiros milagres, Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários ao do mundo. Aí nós já temos algumas citações e uma das primeiras é bem conhecida, que é o livro de Romanos capítulo 12, verso de número 1, que nos diz assim: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é nosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os adolescentes pegaram essa parte aqui, não se moldar ao mundo, né? Essa tradução fala não se conformar. Na NVI é não se moldem aos padrões do mundo. Então, Romanos capítulo 12, verso 1, nos diz o quê? Oferecer um culto racional. Oferecendo um culto racional, que eu não venha me conformar com esse mundo, ou me moldar com este mundo. Vamos para a nossa continuação da nossa leitura, que nos diz assim: afirmando implicitamente aqui a necessidade de uma escolha, porque não se pode estar de acordo com ambos, ou o mundo ou a Deus. Deus diz bem claro, vocês não podem estar conformados com o mundo. Não se amoldem, não se conforme com o mundo. Se conforme, venha se encaixar no meu padrão. É isso que Deus quer. Não dá para agradar os dois. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz cristão. Essa é a forma, esse é o padrão. Passamos assim do reino da lei para a lei do reino, ok? Parece um trocadilho, mas passamos assim do reino da lei, a lei para o que agora? Para a lei do reino. Que reino? O reino de Cristo, que tem que ser implantado, e não a lei do rei, o que o rei quer. Mas aqui é a lei do reino, o reino de Cristo. Não é o que os homens determinam, é o que Deus determinou. No conteúdo deste ensino, vemos Jesus esclarecendo e revelando diversos pontos das Escrituras, para que os judeus não tinham atentado ou percebido. Tais princípios devem ser considerados norteadores na caminhada do povo de Deus em seus relacionamentos com Deus e com o seu próximo. Aqui a gente já pode ver, mais uma vez, uma citação de Mateus, capítulo de número 7. Abre aí a sua Bíblia. Vamos ver aqui, Mateus 5, Mateus 6, Mateus de número 7. Qual é o versículo, professor? 22, que nos diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Professor, o que tem a ver aqui? Como é que eu faço essa ligação? Jesus está dizendo, não adianta me chamar de Senhor se você não me ama de coração. Você não faz com verdade, você não faz com sinceridade. Você nem ama a mim, que é o que o pastor coloca aqui, né? Da vírgula aqui, em seus relacionamentos com Deus e com o seu próximo. Então, o meu relacionamento com Deus não é fazer milagre. E o meu relacionamento com o próximo não é declarar milagre. O meu relacionamento com Deus é obedecê-lo. E o meu relacionamento com o próximo é levar o próximo a obedecer a Deus. Milagre, deixe bem claro. Ele diz bem claro no 22. Profetizaram
expulsaram demônios e fizeram maravilhas, mas não para a glória de Deus, para a sua própria glória. Então não tinha nem relacionamento com Deus e nem com o próximo, porque o próximo foi lá por causa do milagre, o próximo foi lá pela maravilha, o próximo não foi lá para ser salvo. E a maior lei do reino é proclamar salvação, que eu acho que nós lemos isso aqui até na nossa introdução, que é justamente falando sobre, não, foi na verdade aplicada, que nós temos aqui, Jesus veio pregar o quê? O reino, e o reino é salvação, tá bom? Nosso ponto 1, ponto 2. O conteúdo do sermão, essa é a essência, nós observarmos para cumprirmos. Agora vamos ver aqui a essência do Sermão do Monte, 1.2. Mateus destaca 3 capítulos para descrever as palavras mais significantes proferidas por Jesus do alto do monte, o Monte das Bem-aventuranças. Lembra que eu falei para você? Aqui o pastor Bispo Abner, ele chama Sermão da Montanha, que é o título da mensagem. Eu falei para você que pode ser chamado Sermão do Monte. E aqui ele já chama Sermão das Bem-aventuranças. Então você pode ver esses 3 nomes, mas se dá ao mesmo sentido, que é o estudo do Sermão de Mateus, do capítulo 5, 6 e 7. Tá bom? Isso é informação, que o nome pode variar, mas o lugar é o mesmo, o cenário é o mesmo. Ele nos diz assim: o Sermão do Monte aborda questões importantes acerca do amor ao próximo, a oração, o jejum e a conduta cristã. Opa, pega aí a caneta, seu marca-texto que você tiver na mão. Olha que o Sermão do Monte aponta acerca do amor ao próximo, referente à oração, a jejum e a conduta cristã. São 22 estudos, mas aqui o Bispo Abner, nesse ponto, ele separa 4 fiz 3. 4 representa a essência do Sermão do Monte: amor ao próximo, oração, jejum e conduta cristã. Então, se você ama o seu próximo, tem uma vida de oração, jejuma para dizer para a carne que ela não manda em você, e tem uma conduta cristã no que Cristo quer que você faça, você vai cumprir o Sermão do Monte fácil, tá bom? Continuando, muito do que é abordado nas cartas e epístola podemos encontrar nestes 3 capítulos. O Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e com ele deseja que os seus seguidores se comportem neste mundo. É este padrão que Jesus quer que os cristãos se comportem no mundo. Mais uma referência? Sim, livro de Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 33. Já estamos no livro de Mateus, só volta para o capítulo 6, o versículo 33. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você busca primeiro o reino de Deus. Então esse é o padrão, buscar o reino de Deus, que está onde? Dentro do Sermão do Monte. Ponto 3.1, o local do Sermão do Monte, o local do Sermão do Monte. Mateus menciona que Jesus sobe ao monte e do alto começa a ensinar a seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor. Olha que interessante, professor. Deixa eu marcar aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui. A gente começa a observar aqui, isso é conhecimento para a sua aula, professores, alunos, dá uma olhadinha. O texto começa dizendo que Jesus tem a intenção, o foco ali está sendo quem? Os discípulos. Porém, tem uma grande multidão que senta para ouvir o que Jesus vai dizer. Mas o intuito de Jesus é um discipulador. E como ele é discipulador, ele tem que mostrar primeiro, tem que partir de casa. Quando eu falo primeiro tem que partir de casa,
que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Não é que eu quero dizer, eu estou dizendo que Jesus primeiro ensina para os seus discípulos, para que os seus discípulos aprendam a conduta cristã, que é o que nós estamos abordando aqui, né? Está sendo bem enfático a conduta cristã. Então, seus discípulos aprendendo, eles iriam colocar em prática no decorrer da sua história, ou no decorrer da história da igreja primitiva. Então, quem está maior interessado em aprender não é a multidão, são os discípulos. Professor, mas a multidão estava lá. Sim, eu concordo com você. Mas você lembra que lá em João capítulo 6, quando Jesus diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo? O que acontece com a multidão? Elas vão embora, ou ela vai embora. Sobra quem? Os 12 apóstolos, ou os 12 discípulos ainda. Sobrou os 12 discípulos. Jesus vira para eles e pergunta: e vocês não vão embora? Pedro toma a mão, o livro é o livro de João, mas quem toma a palavra é o Pedro e diz: Senhor, para onde iremos nós? Que só tu tens palavra de vida eterna. Então, quem foi o maior impactado no Sermão do Monte? Não foi a multidão, foi os discípulos. Então, nós que somos cristãos, temos que tomar posse dessa palavra para poder falar para o mundo, sabendo que o mundo vai vir uma empolgação, mas quando vir a palavra dura, arrependei-vos, larga o pecado, para de adulterar, de mentir, roubar, fornicar, eles não querem. Então, mas quem é interessado somos nós. Por isso que o Sermão do Monte é uma ética, é um princípio moral cristão para a minha e para a sua vida. Conhecimento, tá bom, professor? Alunos, preste atenção que nós somos discípulos, tá bom? No decorrer desse trimestre eu vou falar para você de um evento que vamos fazer sobre discípulos. São 4 dias na nossa igreja AD Inamar, sobre o Dink de Féria. No decorrer eu falo, mas vai ser 4 dias falando sobre discipulado. Vamos explicar um pouco melhor. Continuando na nossa revista. Por que uma montanha? Eis uma pergunta. Porque ela tem um significado muito importante para os seus ouvintes. Com muita frequência, lemos nas Escrituras que Deus manifestou em um momento que da altura falou, por exemplo, a Abraão, a Moisés. Aqui se vê claramente que Jesus não é apenas um profeta que seria levantado, como disse Moisés em Deuteronômio 18, 15 e 18. Embora esteja no sentido de guiar seu povo para fora da escravidão, no caso aqui do pecado e da morte, para a verdadeira luz, que ele é a luz, né? A terra prometida, mas é o próprio Deus, sim, porque ele não recebeu de ninguém as tábuas da lei. Ele quem vem pessoalmente a proclamar a palavra com autoridade. Por que a montanha? Vamos lá. A montanha, a gente tem alguns eventos na montanha. Isso vale ressaltar na sala de aula e vale prender aqui. A montanha, vamos lá. A gente tem Abraão, ele cita aqui o bispo Abner, ele cita aqui Abraão. Qual foi o maior evento que você sabe da vida de Abraão em uma montanha? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, e Deus brada dizendo: não sacrifique o menino, porque eu sei que agora tu me temes. E Abraão chama aquele monte de quê? O Deus proverá, lá na terra de Moriá. Também fala de Moisés, e de Moisés é fácil a gente lembrar mais ainda de Moisés, porque o texto diz das tábuas da lei. Foi lá que Deus proporcionou para Moisés ou para o povo de Israel toda a lei. E também não está aqui, mas me lembro do desafio de Elias contra os profetas de Baal e de Azera, que foi do alto de uma montanha que Elias fez um propósito com Deus e caiu fogo, mostrando que Deus era o Deus verdadeiro em Israel. Estudamos no último
nesse último trimestre, o segundo trimestre, que foi sobre o livro de Apocalipse, falando sobre o quê? O livro de Apocalipse, a volta de Jesus. Vai se dar onde? No Monte das Oliveiras. Então, quando a gente pega Jesus falando de um monte, há algo significativo para aquele povo, dizendo, foi do monte que Abraão foi provado e aprovado, foi do monte que saiu as leis que nós seguimos, foi do monte que Deus se mostrou para Israel que ele é o único Deus verdadeiro, e é agora no monte que Jesus está instruindo o seu povo. Detalhe aí de rodapé sobre monte, ok? Vamos lá para o nosso ponto de número 2, o sermão em relação à vida prática. Porque não adianta o canal Bíblia para o Cotidiano, eu, Tony Pinho, ensinar a você e você não praticar. Então o sermão em relação à vida prática. Tudo que você aprende no Sermão do Monte é possível praticar. É isso que Jesus quer nos instruir. Vamos lá, nos diz assim: o Senhor Jesus denunciou a hipocrisia nas sinagogas e ruas. Assim, o Sermão do Monte é um chamado à justiça e uma rejeição a hipócritas, fariseus da lei. Vamos ler isso aqui agora. Vamos lá, livro de Mateus, capítulo de número 6. Você está vendo que a introdução, ela está passeando muito pelo livro todo, pelo Sermão do Monte, melhor dizendo, livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Isso. O versículo fala de Jesus falando sobre hipocrisia, né? Mateus, capítulo 6. Está aqui, ó, versículo 1 ao versículo de número 6. Deixa eu me organizar aqui. Que diz assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não terás galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como os fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, que é o que o bispo Abner acabou de colocar aqui. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua mão esquerda seja para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quando orares, não seja como os hipócritas, mais uma vez, pois se compradizem em orações em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, isso aqui é muito conhecido, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê e que está oculto te recompensará. Ele pula para o versículo de número 6. Foi a leitura que fiz. Então, Jesus vem dizer assim, não é com hipocrisia. Eu tenho que falar a verdade, você tem que se adequar, você tem que se encaixar no padrão. Então, tem que colocar em prática, tá bom? Então veja que essa introdução, essa primeira aula é para te fazer ficar familiarizado com o Sermão do Monte. Ponto 2.1, a conduta dos cidadãos do reino. Você é cidadão do reino, então tem uma conduta a ser seguida. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Que diz assim: é importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Mais uma vez, uma pausa aqui. Aqui você tem que entender. Não são regras, não são normas. Não, aqui é mais do que isso. Regras e normas, muitas pessoas quebram, muitas pessoas não cumprem, muitas pessoas desobedecem. Agora, quando é uma conduta, tem que ser uma conduta ilibada. Tem que ser uma conduta baseada
no caráter de Cristo, e o nosso caráter é moldado por Ele. Esse foi o tema do trimestre passado da sala do Conecta Mais Jovens, moldados pelo caráter de Cristo. Isso é conduta. A nossa conduta é inalterável, porque nossa conduta é baseada em quê? Em Cristo. Conduta, quando eu falo inalterável, eu falo para os cristãos que estão em Cristo, que são nova criatura. Tá bom? Nossa conduta antes de aceitar Cristo, ela sim é transformada. Tudo se faz novo. E o novo aqui é a conduta do caráter de Cristo. Tá bom? Então, aqui não é norma, porque normas são quebradas, tá bom? Leis são desafiadas e são quebradas. Porém, quando se torna de conduta, não. A nossa conduta ela não pode ser quebrada, porque o nosso padrão é Cristo. Deve-se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Dá ênfase, professor. Quando que começou o Sermão do Monte? No início do ministério de Cristo. Por que no início? No capítulo 4 de Mateus, abre aí, a gente não vai ler, vai só abrir. Olha a epígrafe do capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus. Se você subir ainda para o capítulo 3, vai falar o batismo de Jesus. Logo após o batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, ele é batizado nas águas. Desce uma pomba em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo, né? Desce em forma corpórea de pomba. Ali se ouve-se a voz de Deus, né? Que ele é o Filho amado, ok? No capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. Aí Jesus vai aonde? Para Galiléia e começa a nomear os seus primeiros discípulos. Nomeando os seus primeiros discípulos, quando ele chega no capítulo 5, ele já dá as primeiras instruções. Esse é o padrão que vocês têm que seguir, a conduta que vocês têm que seguir. Ele começa seu ministério pregando o arrependimento e a chegada do reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17, que é o comecinho do ministério dele. Quer ver aqui? Vamos lá, versículo 17 de Mateus capítulo 4. Tá aqui, ó. Desde então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o Sermão do Monte é início de ministério. Então, se alguém quer seguir a Cristo, observe o Sermão do Monte antes de decidir: eu quero seguir a Cristo, porque é uma grande responsabilidade. Para realçar a diferença que este arrependimento traz, ele ensina as qualidades fundamentais do caráter cristão, onde seus seguidores devem viver uma conduta diferente tanto daqueles que estão ao seu redor quanto dos crentes nominais. Meu Deus! Crente nominal, o que é isso, professor? Simples, aquele que diz. Você já ouviu quando perguntava muito, né? Não sei agora, de verdade não sei. Mas quando perguntava a pessoa se ela era católica, ela dizia o quê? Sou não praticante. Né? Então ela se denominava católica, mas não praticante. E até isso a Igreja Católica, meus irmãos, ela tirou. Ela não... Acabou, não tem isso mais no censo, no IBGE, não tem essa história de católico não praticante. Ou você é ou você não é. E para ser católico, você tem que seguir as suas normas, tem que seguir as suas regras. Então o problema é que são muito crentes nominais. Eu sou cristão. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, o que ela pratica não tem nada a ver com o Sermão do Monte. Se pegar o Sermão do Monte, 99,999% dos que se dizem cristãos nominais não cumpre metade do que está no Sermão do Monte. Por isso que é chamado de crente nominais. E nós não somos crentes nominais. Nós somos crentes porque seguimos a conduta cristã, que está implícita aqui no Sermão do Monte. O crente deve ser diferente não apenas no mundo, mas também no sistema religioso. Comparando aqui pelo ensinamento de vida dos fariseus no tempo de Jesus. Você sabia que os fariseus
criam em Deus, tá bom? Abre-se um parênteses, tá? Escribas e fariseus criam em Deus, só que com hipocrisia. Por isso que Jesus falou assim, se a sua justiça não exceder a dos fariseus. Então ele está dizendo que os judeus, que os fariseus tinham que uma justiça, mas era uma justiça enganosa, não verdadeira. Vamos lá? 2.2. A essência contida nas entrelinhas do sermão. Sabe a letrinha miúda? Aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Talvez você não consiga ver. Aí você compra uma revista, tá aqui, né, da editora Betel. Aí bem aqui tem a letrinha miúda. Sabe aquele contrato que você fez um dia na vida para comprar uma casa, comprar um carro, e você não leu aquelas letrinhas miúdas? Pois é, tem umas entrelinhas aqui que muitos assumem um compromisso para se ser chamado cristão, mas fica só apenas no crente nominal, porque as letrinhas pequenas é onde pega muito para a minha vida, para a sua vida. E a gente até pergunta, tem isso mesmo na Bíblia? Às vezes a gente vai pregar, eu lembro agora, eu e a Rosa estava ministrando para casais, e eu falei de algo, aí teve alguém lá atrás, né, a gente ouviu, mas tem isso na Bíblia? Aí a gente tem, abre aí, confere, aí a pessoa vai ler, aí ela fica olhando, aí olha para você, olha para o texto, como quem diz assim, eu nunca li, e agora é verdade, está aqui. Então, ou seja, quer a beleza do Evangelho, mas não quer a conduta do Evangelho. Se eu pudesse colocar uma palavra para essa lição, conduta. Tem que ser inalterável a conduta do cristão. A palavra é conduta para o dia de hoje. Vamos continuar? Falamos das entrelinhas, não é isso? Que é o que está aqui, entrelinhas do sermão, 2.2. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe a um monte e seus discípulos se aproximam. Então ele começa a ensinar tanto a forma como devemos viver, quanto anunciar aos homens, ok? De acordo com o William, eu não vou saber pronunciar o seu nome, Barclay, se não foi assim, perdoe. O termo grego registrado por Mateus como abriu a boca abrange dois sentidos específicos. É usado como profecia de alguma declaração particularmente solene ou importante, uma declaração de peso. Quando Mateus diz que Jesus abriu a sua boca, aqui entre parênteses, né? Estamos aqui, profecia ou alguma declaração particularmente solene ou importante, ok? E ainda mais, tem peso quando ele fala Jesus abriu a boca. Isso aqui serve para mim e para você, que o nosso abrir da boca ela tenha peso, ela seja importante. Não vamos nos deter, irmão, em falácias, coisas desnecessárias, porque seremos cobrados por tudo, tá bom? E o segundo uso, o B, usa-se para referir-se às informações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo seu coração e mostrando os conteúdos mais íntimos de sua mente. O termo grego... dá uma pausa aqui, vamos aqui que é importante. Então Jesus está abrindo ali o coração. Na parte B, ele diz que é alguém que está abrindo o seu coração e mostrando o conteúdo da sua mente. Então, Jesus abre o coração e diz, eu quero que vocês sigam esta conduta. Esta conduta. É esse preceito, é esse ensinamento. É isso aqui que eu quero que vocês inculquem na mente de vocês. Agora sim, o termo grego os ensinava, agora é outro termo. O primeiro foi abriu a boca, agora é os ensinava. Está no tempo perfeito de descrever uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado.
mas aponta para a essência do que Jesus ensinava continuamente e de maneira habitual aos seus discípulos. O que Jesus estava dizendo? Olha, isso aqui que eu estou dizendo para você não é só para agora, não é para o momento, não é porque eu estou vendo uma grande multidão, não é porque eu estou separando os 12 discípulos, não. Isso aqui é para ser vivido diariamente. Essa conduta de Jesus, ela continua sendo expressa durante todo o seu ministério, ele trazendo a memória. Por isso que nós, professores de escola dominical, temos que insistir para os alunos abrir Bíblia, para os alunos ter o seu material da escola bíblica dominical, fazer suas anotações, porque tem que ser no cotidiano, não pode ser algo falou e esqueci. Não, falei, estou falando e continuarei falando sobre esses ensinamentos. Me parece até uma mensagem que eu vi, um trechinho da mensagem, na verdade, do apóstolo Luiz Hermínio. Uma pessoa perguntou para ele: pastor, você vai pregar essa mensagem de novo? Aí ele disse: sim. Mas por que, pastor? Deus não lhe dá algo novo? Me dá, só que eu só posso pregar algo novo quando você praticar o que eu já ensinei. Enquanto você estiver praticando o que eu ensinei, o que eu disse para você não fazer, então eu tenho que repetir esse ensino até que você entenda que você não pode praticar esse mais. Por exemplo, alguém roubou e você ensina para ela: não rouba. Falou só uma vez, aí ele vai e rouba de novo. Aí você fala o quê? Não falo mais. No reino não é assim. É insistindo para que a conduta seja. Porque muitos de nós já falamos: Jesus está vindo. Ah, o povo não acreditou? Problema? Não. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. A minha responsabilidade não é convencê-lo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A minha responsabilidade é ensiná-lo. É o que eu estou fazendo aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Meu papel é ensinar para você. Se você vai aprender, se você vai colocar em prática, aí é com você. Mas a minha responsabilidade é continuar dizendo, porque foi isso que Jesus fez. É esse ensinamento que ele está implantando na sua cultura. A cultura do reino é essa: arrependei-vos. Imagina se Jesus fala bem assim, como a gente leu aqui, né? Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nunca mais Jesus tivesse falado sobre isso. Acabou. Já falei? Não. Jesus fala depois, repete e fala. Tanto que o livro de Apocalipse é ele dizendo o que para João? Anuncia arrependimento. O livro de Apocalipse, que nós tivemos aqui a série sobre o livro de Apocalipse, tem uma playlist completa para você estudar se você gosta do assunto, dizendo arrependei-vos. Não foi só uma vez, então tem que ser contínuo, não para, tá bom? Continua falando para que essas pessoas gravem, ponha na sua mente. Nosso ponto 3 do nosso ponto 2. O combate à falsa moralidade. Falsa moralidade, Jesus condena. Olha só, nesse trecho do Sermão do Monte, Cristo se revela como o cumpridor da lei. Então ele veio cumprir a lei. Então ele não era um falso moralista. Ele disse: eu vim cumprir a lei. Eu posso falar de vocês cumprirem a lei porque eu cumpri a lei. Versículo 17. Não cuide que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abirrogar. Ou não vim abirrogar, mas cumprir. Ele está dizendo o quê? Eu vim cumprir. Eu posso ter, eu tenho toda a autoridade porque eu cumpri a lei. Então ele veio dizer: eu não sou hipócrita de dizer faça algo e eu faço outro. Não, Jesus não era hipócrita. É isso que ele não quer que eu e você seja hipócrita. Nós temos que dizer para as pessoas: não roubem, e nós não vamos praticar o roubo. Tá bom? Vamos lá. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação
tradicional segundo os fariseus. Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque que até então não era considerado com relação no homicídio. O que é isso, professor? Nos simplifica, suas aulas sempre mais simples, nos diz aí, o que é isso aqui? Porque antes na lei era dito o quê? Aquele que matar, cometer o homicídio, será condenado. Agora ele muda, aquele que deseja no seu íntimo, no seu coração, matar, já cometeu o pecado. Então a lei, os escribas e fariseus atentavam pelo ato consumado. Jesus atenta pelo desejo do coração. Ele traz para mais perto ainda essa história de desejar. Tanto que aqui continua dizendo com relação ao adultério, com relação ao quê? Ao divórcio, com relação ao juramento, com relação à vingança e com relação finalmente ao amor. Diz que ama da boca para fora. É pesado, mas Isaías diz bem assim: vocês são igual ao sepulcro caiado. Rapaz, Isaías, tu vai arrumar briga aí com o povo, Isaías. Vocês são sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado, irmão? Bonito. Você já foi em um cemitério? Hoje não, porque hoje não tem essas tumbas, né? É tumbas que falam? Fugiu agora. Mausoléu, enfim, tem, dependendo da região. Eu sou de Pernambuco, né? Então fazia aquelas coisa bonita, pintava, botava cerâmica, pedra de mármore, tudo bonito, lápide ali. Mas o que tinha dentro daquilo ali? Um corpo que estava deteriorando, que estava cheirando mal, que ninguém poderia chegar perto. Estava como Lázaro, já fedendo mal, cheirando mal, né? Fedendo a linguagem de Pernambuco. Então veja, Isaías diz, vocês são sepulcros caiados, bonito demais, mas dentro de vocês tem mau cheiro, algo ruim, algo que não é agradável. Então é sobre esse assunto que Jesus está falando aqui, ó. Vocês dizem que ama, mas não amam. Então por isso que ele está dizendo, aquele que diz que ama, eu som do coração, eu digo que ama, que não ama. Então os fariseus só diziam assim, eu posso dizer que amo, todo mundo vai acreditar. Aí Jesus disse, não, você não tem que dizer que ama, você tem que demonstrar que ama. Então você não precisa matar para ter pecado, você precisa desejar matar. Você não precisa cometer adultério para pecar, você precisa só desejar cometer adultério. Veja que Jesus chega, diz, opa, vou trazer para mais íntimo, vou trazer para o ser lá dentro do homem, que eu sondo e vejo. Dessa forma, o Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque, denunciar a prática hipócrita dos fariseus, lhe apresenta o que é verdadeira justiça e como os cidadãos do reino deveriam vivê-la. Vamos ver? Aí mesmo, ó, livro de Mateus, só o capítulo 5, o verso de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Então, veja que os escribas e fariseus tinham uma certa justiça, mas a maioria dela era hipócrita. Então Jesus fala, nós temos que exceder, extrapolar, passar, ultrapassar, mostrar que não é da boca, é do coração, é na ação que nós temos que ter. Vamos continuar no nosso ponto número 3 agora? Isso, chegamos no nosso ponto número 3. Você já se inscreveu no canal Bíblia para o Cotidiano? Eu estou colocando meta, irmão. Estou colocando meta no canal Bíblia para o Cotidiano. 1000 inscritos por mês. Professor, você é ousado? Sou. Sabe por quê? Eu fiz 1000 inscritos, o canal chegou a 1000 inscritos em abril. Em maio, cheguei a 2000 inscritos. Em junho, 3000 inscritos. Então eu vou lutar, querer não é de
arrogância, tá bom? A gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala. Eu quero chegar a 4.000 inscritos no mês de julho. Sim, sabe por quê? Porque eu já estou com 3.170, foi a última vez que eu vi no canal. Então, custa nada. 4 semanas, dividir 1.000 por 4 dá 250. Só que não vai dar 250 por aula, por quê? Porque eu já estou com 3.170. Então, ó, 4.000 no mês de julho. Vamos lá? Você consegue me ajudar recomendando esse canal para os seus amigos, para que o YouTube entenda que é um canal relevante, é um canal que está ensinando a palavra de Deus para outras pessoas que querem se achegar a Deus? Vamos lá, 4.000 no mês de julho, vamos nos esforçar para isso aí. Deus te abençoe. Canal Bíblia Cotidiano, Tony Pinho fica maravilhado, fica muito contente. Deixa eu aproveitar que eu estou fazendo esse comentário antes de entrar no ponto 3. Amanhã, porque esse vídeo vai ao ar toda segunda-feira, né? Então amanhã, dia 28, que é numa terça-feira, eu e o presbítero Alex, que Alex é o meu companheiro que começou, meu parceiro de canal, que começou esse canal junto comigo, acreditou junto comigo. Ele vai fazer uma live especial sobre a conclusão do livro do Apocalipse. Então, se você gostou da série do livro de Apocalipse, amanhã, 8 horas da noite, dia 28 de junho de 2022, às 8 horas da noite, é uma terça-feira, amanhã, vamos fazer uma live de conclusão. Você pode colocar sua pergunta. Alex, ele é capacitado para isso. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Metodista. Sim, um amigo dedicado à palavra. Quem acompanha o canal Bíblia Cotidiano desde o começo sabe que ele iniciou aqui, fez 2 trimestres comigo. Então, vai lá, vamos lá, anota aí para você poder ver essa live aí amanhã sobre a conclusão do livro de Apocalipse, tá bom? Deus te abençoe. Ponto de número 3, a natureza do reino de Deus. Olha só a natureza do reino de Deus. O Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. A multidão ficou admirada com a maneira de Jesus ensinar e com sua autoridade na transmissão da doutrina. Mateus capítulo 7, abre aí, ó, pertinho. Qual é o versículo? 28 e 29. Vamos ler? Capítulo aqui, ó. 28 e 29, é o finalzinho mesmo, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha só o que a multidão estava dizendo. Olha o que Jesus estava falando, ó, não pode adulterar, falou do 2 alicerce, falso profeta, os 2 caminhos, a bondade de Deus, né, tesouro nos céus, jejum e oração, esmola. Jesus falou sobre luz do mundo. Jesus falou sobre um monte de coisa, ou seja, foi 22. Anota, professor, são 22 estudos no livro de Mateus, Sermão do Monte, 5, 6 e 7. E o povo ainda diz, nossa, é muita autoridade, não é feito os escribas. Porque os escribas diziam algo, fazia outro. Os escribas diziam, parecendo nos dias de hoje, diz o que o povo quer ouvir. Diz que o povo está querendo ouvir. Jesus não, Jesus dizia o que era necessário para o reino. Por isso que vamos falar aqui sobre a natureza do reino. A natureza do reino não muda para encaixar a minha vida pecaminosa. O reino não vai mudar para encaixar a minha vida devassa. É a minha vida devassa que tem que ser mudada. É a minha vida pecaminosa que tem que ser transformada. Ponto 3.1. Um novo sistema de valores. Um novo porque já tinham lá no caso um sistema. Agora tem que ter um novo sistema. Vamos lá. Lembra que eu falei? Nova criatura. Somos nova criatura. A abertura do sermão
soa familiar para muitos. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente do que muitos de nós imaginamos. Jesus nos oferece uma nova vara de medir. Eita, eu dizia régua, né? Uma nova, subiu um pouquinho, vê se a minha mão sobe aí, ó. Saiu fora até do enquadro aqui do celular. Subiu. A régua subiu, no caso aqui a vara de medir agora é outra. O padrão agora é outro. Um novo par de lentes, um novo sistema de valores ao revelar o reino dos céus. Par de lentes, ou seja, uma nova maneira de ver, uma nova perspectiva de ver. Para entender essa bênção, precisamos compreender os valores do reino. Veremos que parecem não ter sentido, são ensinados por ele. Parece não ter sentido, parece não, é loucura. A gente está tão acostumado em fazer tudo isso, agora ele fala que está tudo errado. Não, é isso mesmo. Acabamos de ler, né, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que a multidão fica admirada, porque esses ensinamentos tinham autoridade. Valores que parecem não ter sentido são ensinados por ele. Guarda essa frase, professor. Vamos marcar ela. Ela é muito importante para dar ênfase nos nossos dias. Alunos que me seguem aqui, né? Valores que parecem não ter sentido. Parece não ter sentido, né? Os seus ensinamentos. São valores que parecem não ter sentido no mundo corrompido lá com o sistema e aqui que estamos vivendo. Se perguntarmos a Jesus o que é uma nova vida abençoada em sua perspectiva, suas respostas nos surpreenderão, porque todas elas apresentam uma natureza diferente das regras do mundo em que vivemos. Eita, você já imaginou? Você perguntar para Jesus, eu quero ser abençoado. O que é ser abençoado? Você diria o que para mim? No canal Bíblia Cotidiano. Falar do canal. Para ser abençoado você tem que ter 10 milhões, igual o pastor Antônio Júnior. Se inscreve no canal dele, 10 milhões de inscritos. Aí é abençoado, olha lá, 10 milhões de inscritos. Para ser abençoado, eu tenho equipe para filmar o canal. Para ser abençoado, eu tenho uma casa na cidade, tenho uma casa no campo e tenho uma casa na praia. Eu tenho um carro, eu tenho moto, eu tenho jatinho, helicóptero, eu sou abençoado. Aí Jesus falou, é isso que mede a bênção? Que vocês acham que isso é bênção? Vocês acham que isso aí é o padrão de bênção que determina o meu reino? Não é isso não. Mas aí Jesus veio, como diz na minha terra, tucutar a ferida, meu irmão. Na minha terra tinha um negócio chamado babatenon. Misericórdia. Quem tem mais de 40, feito eu, e já foi na unidade lá na cidade de Pernambuco, sabe o que é babatenon, meu irmão? Não tem cristão no mundo que não desça lágrima de dor. Era um remédio que colocava, uma raiz que colocava na nossa ferida. No entanto, meu irmão, sem exagero, 2 dias a sua ferida já estava cicatrizada. É o evangelho, é babatenon, meu irmão. Eita, criei agora um negócio novo, né? É um babatenon, meu irmão, que vai trazer cura. Mas dói, mas cura, mas dói. Mas quando a gente vai ser libertado do pecado, muitas vezes dói, mas Jesus pode nos libertar. Vamos continuar? Aqui, para ilustrar a natureza desse reino, Jesus começa afirmando que a fidelidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres. É Mateus 5:3. Bem-aventurados, cadê? Volta aí, irmão, vamos ler Bíblia. Nós temos aqui, versículo de número 3. Bem-aventurados
pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aí já acabou, não é rico não, não é milionário não é trilionário não é o homem mais rico do mundo não, que vai dizer que vai herdar o reino de Deus, é os pobres. Aí Jesus já começa dando na emenda, né? Dizendo, não, filho, não é porque tem riqueza que determina. Você pode ser rico, pode ser abençoado, e pode ter o reino, lógico que pode, mas não é a sua riqueza que determina o seu lugar no céu, é a sua fidelidade a Deus. Eita, tá forte, hein? Vamos lá, continuar. 3.2. Uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. Olha aqui, se inscreve aí no canal. Jovem, você tem um filho, você tem um jovem na sua casa, um adolescente, olha aí, conecta mais jovens. O Espírito Santo em todo o tempo. É o que nós vamos presente em todo o tempo, o título correto. Espírito Santo presente em todo o tempo. Lição toda quarta-feira aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Indica para o seu filho, seu primo, seu sobrinho, seu irmão. Indica aí, jovens. Traz esse jovem para aprender aqui um pouquinho mais da palavra de Deus sobre o Espírito, porque temos um ponto aqui, uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo, que nos diz aqui, as bem-aventuranças foram uma matriz para o desenvolvimento espiritual, onde ocorre a transformação pessoal e se estende até a plenitude de Cristo. Representam um crescimento espiritual contínuo que determina e destaca os elementos-chave da maturidade espiritual pelas quais podemos examinar nosso progresso. É através do Espírito Santo que nós vamos ver o nosso progresso, como que nós estamos progredindo, através do Espírito Santo, através do seu agir, através do seu mover. A gente vai dizer, opa, eu fazia aquilo, agora eu não estou fazendo mais, eu fazia aquilo, já não estou fazendo mais. Então você começa a dizer, opa, estou melhorando, esse aqui eu estou fraco ainda, ali eu estou fracassando, não, aqui eu estou melhorando, aqui eu estou crescendo, aqui eu preciso crescer. Então é o Espírito Santo que vai nos conduzindo a esse mover. Sem ele é impossível, tá bom? Então vamos continuar progredindo, nunca regredindo, sempre progredindo. As bem-aventuranças de Jesus são palavras que fluem do coração do nosso Criador e Redentor, como lâmpada para os pés dos seus discípulos e luz no caminho, para que não se enganem com os muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada cristã. Então, quando eu falo que a palavra de Deus ela é lâmpada, para os meus pés, ela ilumina o meu caminho. Aqui o Bispo Abner coloca algo muito interessante que às vezes a gente não percebe. Quando a gente está no escuro, ou o caminho está um pouquinho escuro, qual é o nosso intuito? É pegar um atalho para que a gente saia, para que a gente chegue mais fácil, a gente quer o caminho mais fácil. Mas quando a palavra de Deus ela é lâmpada, para o meu caminho, ela está iluminando todo o meu caminho, então mesmo que o caminho esteja estreito, que é o que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, eu não preciso pegar atalho, porque eu estou vendo aonde eu estou trilhando, eu estou vendo aonde eu estou caminhando, eu estou vendo para onde eu estou indo. Por isso que a Bíblia tem que ser lâmpada para os nossos, lâmpada para o nosso caminho. A Bíblia tem que iluminar o nosso caminho. Tem que estar claro para nós. Como? Quando nós temos a Bíblia como um farol que ilumina a nossa caminhada. Tá bom? Então, estejam atentos a esse caminho que nós estamos trilhando, essa jornada com Cristo. 3.3. Jesus, o exemplo do modelo de vida cristã. Por isso que a frase de Mateus capítulo 7, vamos deixar lá, Mateus capítulo 7, 27 e 28, que foi o último versículo que nós lemos. Deixa eu marcar aqui na Bíblia, que eu não tenho ele marcado.
Conselho, canetinha em gel. Não vou falar marca porque eu não sou patrocinado por nenhuma marca de canetinha, marca texto. Mas essa aqui é em gel, foi presente da minha Rose. Na verdade não foi presente, irmão, foi forçado. Ela comprou para ela e eu gostei tanto que eu fui tomando posse. Ele, tá bom, marido, fica para você, vai, fica. Aí eu fiquei com as duas canetinhas em gel. É porque ela não vaza, irmão, do outro lado. Você passa assim, ó, na sua Bíblia, ó. Aqui não vai dar para você ver na câmera, né? Você marcou aqui, ficou bem destacado e aqui não ficou nada. Chama marca-texto em gel, né? Já essa aqui, ela vaza, é por isso que eu uso ela somente na revista, né? Porque a revista, a folha é um pouco mais grossa, então ela não passa. Mas se eu passar aqui, na folha da nossa Bíblia fica marcada os dois lados, tá bom? É um conhecimento a mais, que às vezes a pessoa pergunta, eu não gosto de marcar porque fica vazado. Compra marca-texto em gel, tem várias cores, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos ver que Jesus é o nosso exemplo e modelo. E nós sabemos disso porque os escribas aliás, a multidão declarou que Jesus não falava como os escribas e nem como os fariseus. Então ele é o nosso modelo. Devemos ver este sermão como um modelo para a vida cristã. Realista, mas ideal. Apesar do Sermão da Montanha nos dar ideia, essa meta se apresenta dentro de uma compreensão realista da vida humana diária, que será transformada pela participação na vida de uma nova aliança. Então, quando nós temos uma nova aliança, cadê? Aqui, ó. Quando nós temos uma nova aliança, esse modelo já não é mais o modelo do meu pai carnal, Hélio de Moraes Pinho. Já não é o padrão do meu pastor, Nilson Franco. Já é o padrão de Cristo. E quando eu vejo o padrão de Cristo, porque agora eu tenho uma aliança com Ele, eu passo a seguir esse padrão de aliança. Então, esse modelo é Cristo. Eu olho para Cristo e sigo, ou tento, ou caminho, me esforço para estar com Ele, tá bom? Porque é uma nova aliança. Aqui até continua, ó. A nova aliança que Jesus inaugura inclui tanto o perdão dos pecados quanto a transformação de vida. Então são dois eventos, anota aí. Professores, a nova aliança, ele traz aqui, ó, perdão dos nossos pecados e transformação de vida. Simplifica, professor, e dá um exemplo. Sim, quando levam aquela mulher adúltera para Jesus, pega no ato de adultério e diz que a lei manda que ela seja apedrejada, Jesus faz os dois. Aplica o perdão do pecado e traz uma transformação de vida. As pessoas só dizem assim, nem Jesus quis julgar. Não é que Jesus não quis julgar, é que Jesus veio cumprir a lei, que já lemos, e não veio anular a lei. E a lei dizia o quê? Que teria que ser apedrejado os dois. Então, se não tinha os dois, Jesus não podia aplicar a lei, porque ele é justo. Mas Jesus perdoa o pecado? Sim, perdoou o pecado daquela mulher, porém pediu para que ela tivesse uma transformação de vida. Qual foi o pedido? Vá e não peques mais. Então não é só perdão de pecado, é transformação de vida. Jesus deu esse exemplo com aquela mulher pega no ato de adultério. Perdoou o pecado dela e pediu a ela, ensinou ela transformação de vida, para que ela não peque mais. A partir da regeneração e continuando no crescimento espiritual produzido pelo Espírito Santo, que nós já falamos, embora o Espírito Santo não seja mencionado explicitamente no sermão, ungindo pelo Espírito de Deus, Jesus explica o tipo de vida capacitada pelo Espírito para viver o ensino puro no Sermão da Montanha. Então, mesmo a gente não tendo o Espírito Santo apresentado ali no Sermão do Monte, falando bem, ali dizendo assim, o Espírito nos ajuda, o Espírito Santo vai lhe conduzir, o Espírito Santo não tem essa menção, mas tudo que nós fazemos aqui com a ajuda do Espírito Santo. Tudo que nos conduz ali é na ajuda do
Espírito Santo, porque seria impossível para o homem natural deixar suas práticas pecaminosas, colocar em prática os ensinamentos que Jesus ensina, se não fosse a ajuda do Espírito Santo. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente pega a leitura que Maria, mãe de Jesus, ia ficar grávida, diz que a sombra do Altíssimo encobriria e o Espírito iria produzir em Maria o Espírito. Então, produzir nela Jesus. Então veja, o Pai é a sombra que cobriria Maria, mas quem, vamos dizer assim, coloca Jesus no ventre de Maria é o Espírito Santo. Então veja que eles trabalham juntos. O Espírito Santo está no batismo de Jesus, ele vem como forma de pomba. Então não é porque a gente não está vendo o Espírito Santo sendo citado que a gente não encontra. Porque não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, tudo isso nós fazemos com a ajuda do Espírito. Porque ele está dentro de nós nos dizendo, é pecado, não faz, sai daí, não pega, não fala, não ouve, não vê, não vai, não vem. É ele, quem tem ele dentro, está toda hora nos conduzindo. Então o Espírito Santo está nos conduzindo o tempo todo dentro aqui do Sermão do Monte, nos capacitando. Chegamos agora na nossa conclusão. Olha aí, irmãos, chegamos à nossa conclusão, nossa primeira aula. Deixa eu só agradecer a você que ficou comigo até agora, né? Deus tem me proporcionado muita alegria com esse canal, ver muitas e muitas pessoas aprendendo da palavra de Deus é uma alegria imensa, é um privilégio para mim poder falar do amor de Deus da maneira simples que eu tenho de falar. Não é muito rebuscado, às vezes troco algumas palavras, atropelo algumas palavras, às vezes, como diz algumas pessoas, eu mato o português, do português, em vez de falar no plural, falo no singular, mas tem uma coisa na sua mente, eu falo com sinceridade, com verdade, com simplicidade, mas eu não venho aqui enganar, eu venho ensinar a palavra de Deus, mesmo não tendo o jeito mais rebuscado de palavras mais profundas e bonitas que muitos têm, mas é o que Deus me deu e é o que eu tenho que continuar fazendo. Por quê? Primeiro, são tantos de vida que estão sendo alcançadas e os comentários são comentários que só alegram o coração aqui do professor para continuar ensinando a palavra de Deus. Vamos para a nossa conclusão. O Sermão da Montanha nos ensina que ainda existe muitas outras bênçãos, nos esperando para dar as boas-vindas. Ainda tem muitas bênçãos querendo nos dar boa-vinda. Gostei disso aqui, pastor Bispo Abner. Acima de tudo, elas apontam para aquele que encarna cada uma de suas letras. Ou seja, você está disposto a pegar Mateus capítulo 5, 6 e 7 para aprender do Sermão do Monte? Pois saiba, eu gostei dessa frase, porque ainda há muitas bênçãos querendo nos dar boas-vindas quando eu e você, quando eu e você estamos nos dedicando à palavra de Deus, a praticá-la a cada dia. Olha aqui, essa é a revista nova do terceiro trimestre de 2022 da editora Betel Dominical, que inicia hoje inicia esse estudo maravilhoso. Não esqueça que toda quarta Conecta Jovem, toda sexta-feira a editora CPAD Sala dos Adultos. Por aqui, Tony Pinho. E o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.